a política, ela precisa começar a ser enxergada de uma outra forma pela sociedade. Apenas assim é que nós começamos a fazer uma virada de chave, ter resultados melhores e, obviamente, ter uma vida melhor na sociedade. Eu, como líder, preciso estar buscando identificar o potencial que eu tenho ali na minha equipe. Exatamente. E estar tentando tirar o máximo disso para poder gerar resultado. Precisa ser transparente. Eu preciso colocar para a população o meu passo a passo. Estamos de volta, olha aí você da 98.1 FM, aqui Doses Milionárias, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10 da manhã, a gente vai até às 13, terça-feira é dia de falar sobre liderança com quem entende muito sobre liderança. Estamos aqui com a maior escola de liderança do mundo, Dale Carnegie. Já ouviu falar do famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um baita de um best-seller, e o CEO da Dale Carnegie Brasília, porque além do livro tem uma empresa, inclusive é uma empresa centenária, presente em mais de 80 países. Senhoras e senhores, meu amigo Minervino Neto. Fala, Léo, bom dia. Bem-vindo, Neto. Muito tá bem? Obrigado. Eu tô bem, cara, e você? Bem demais, bom demais. Tudo tranquilo, né? Bom demais estar de volta aqui. E falando de liderança, carnaval, né? Liderança em pleno carnaval. Ainda não, cara. Tem tanta coisa nessa semana pra fazer que ainda não deu tempo de pensar no carnaval, não. Você sabe, eu tô sabendo que você esteve em terras nordestinas e o bronzeado tá te entregando, Neto. Muito obrigado, meu velho. Eu agradeço. Mas eu trabalhei também. Tá certo. Só passear, não. Vamos que vamos, hoje tem convidado especial aqui. Vamos falar rapidinho só sobre a Dale Carnegie, pode ser? Vamos lá, Dale Carnegie, como você comentou, a principal escola de liderança do mundo, há mais de 100 anos no mercado. Aqui no Brasil nós chegamos em 1960, Léo, ali pertinho de onde você nasceu, ali próximo. Assim um pouquinho antes. Do lado ali, né, cara? E aí, cara, o que acontece? Aqui em Brasília, desde 1990, a gente vem colecionando muitos clientes e muitos amigos. A ideia do DaleCast é que a gente possa conversar com essas pessoas, com esses clientes, com esses amigos, e a partir dessas histórias deles, do conhecimento deles, a gente está levando mais conhecimento para as pessoas. Daí surgiu o DaleCast, que já vai quase 7 meses que tá no ar, né, cara? Já tem um bom tempo, cara. Já tem um bom tempo. Muito material bom. Sempre pessoas muito, muito boas que vêm conversar com a gente aqui. Maravilha. Vamos só deixar as redes sociais para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Dale Carnegie. Quem quiser conhecer um pouco mais da principal escola de liderança do mundo, a Dale Carnegie, é só no nosso Instagram, @Dale Carnegie Brasília. Dale Carnegie é DALECARNEGIE Brasília, tudo junto. Lá você vai ter todas as informações sobre os nossos processos de desenvolvimento, os treinamentos, as informações sobre os nossos eventos também. Maravilha. Neto, você trouxe mais um convidado muito especial hoje aqui, hein? E esse convidado, cara, ele é um graduado da Dale Carnegie, ele fez treinamento com a Dale Carnegie já há algum tempo, né? Eu fiz o treinamento em 2004, junto com o senhor Léo, né? Comigo. 2004 foi 2004. 20 anos estamos completando, né? Meu Deus! Passou rápido, hein, cara? E o nosso convidado fez ali um pouquinho depois, cara, em 2005. Então, é um graduado que já tem algum tempo que fez treinamento. E eu quero testar aqui hoje se ele ainda lembra do que é Dale Carnegie, se ele consegue colocar isso em prática ainda, até porque ele trabalha numa parte muito sensível da nossa sociedade. Ele trabalha no ambiente público, no ambiente político, né? Uhum. Então, precisamos de cada vez mais ter pessoas habilidosas e bem preparadas nessa área. Mas vou pedir para que ele se apresente. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Eu é que agradeço o convite, para mim é um privilégio estar com vocês. Sou gaúcho, Fabrício Renner, e estou em Brasília desde 2021. Aí, como você falou, conheci o Dale Carnegie em 2005, depois acabei fazendo novamente em 2009, e desde então foi uma mudança completa na vida, né? Eu uso o Dale Carnegie como uma grande referência
a todos os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo e trabalho nesses anos todos. E agora, novamente, mais próximos do treinamento, enfim, do Dale, com os nossos colaboradores na instituição que eu trabalho hoje, que é a Fundação Ulisses Guimarães. Então, para mim é uma alegria muito grande, um orgulho. Eu agradeço muito o convite para poder falar um pouco de um tema que está presente diariamente, né? Não só diariamente, está na minha personalidade já, no comportamento na vida. E é uma satisfação gigante. Tá, para a gente começar, fala um pouquinho então do que é a Fundação Ulisses Guimarães, o que vocês fazem lá hoje, qual que é o seu papel, sua função lá hoje. Eu sou secretário executivo adjunto da Fundação Ulisses Guimarães aqui em Brasília. A Fundação Ulisses é a fundação de formação política do MDB Nacional. Nós preparamos os nossos quadros, MDB? Movimento Democrático Brasileiro, partido... É um partido político. Antigo PMDB, que hoje é MDB. E nós preparamos os quadros do partido, filiados, através de uma infinidade de cursos, capacitações que vão desde cidadania a gestores públicos e também na parte política, né? Então, temos esse desafio a nível nacional, temos representações em todos os estados do país e é centralizado aqui em Brasília, o qual eu tenho a alegria também de contribuir como secretário executivo adjunto aqui da Fundação. Você sabe que quando eu viajo, né, para outros estados para falar de Dale Carnegie, dos treinamentos, aqui a gente tem uma realidade um pouquinho diferente, porque nós atendemos muito governo, enfim, empresas públicas, e quando eu saio um pouquinho daqui, a gente acaba atendendo mais empresas privadas, né? E aí alguns gestores e líderes privados dessas empresas vêm conversar comigo e falam assim, mas lá é fácil, né? Porque o cara da área pública, ele tem uma estabilidade, ele tem, né, uma garantia ali, difícil é ser líder aqui, né? Porque aqui eu tenho que entregar resultado a todo momento. Aí eu peço para ele fazer só uma reflexão. Falo assim, a sua equipe hoje tem quantas pessoas? Nós temos... Né? Não, normalmente eu provoco as pessoas nesse sentido, né? Quantas pessoas tem na sua equipe? Quantos você contratou? Quantos você indicou? E se essa pessoa não está performando hoje, o que você faz com ela? Então, normalmente o gestor público, ele não escolhe a equipe, ele não indica quem vai trabalhar com ele, e se a pessoa não está performando, ele não pode mandar embora. Né? Então, você tem alguns desafios que característicos do gestor público, né? Do líder público. Então, para a gente falar um pouquinho sobre liderança no serviço público, né? Como é que você enxerga, né, esse papel do líder no setor público hoje, Fabrício? Bom, primeiro, eu tenho um cuidado muito grande com esses comparativos, né? No meu dia a dia também. Porque todos temos os nossos desafios. Por eu desconhecer um ambiente que me é estranho, é naturalmente que eu faço as minhas avaliações. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha, né? Então, é muito natural para nós que atuamos no setor público, especialmente na política, ter rótulos, né? Porque a imagem da política ela vem muito desgastada, infelizmente. Mas eu entendo de que a política ela precisa começar a ser enxergada de uma outra forma pela sociedade. Apenas assim é que nós começamos a fazer uma virada de chave, ter resultados melhores e, obviamente, ter uma vida melhor na sociedade. Então, é um processo de todos. Quem é político e quem é o cidadão comum. Comum, quando eu quero dizer, assim, as pessoas que não atuam diretamente na política. Bom, a questão do desafio com relação a liderar dentro do processo público. Nós temos várias situações. Nós temos colaboradores que são de carreira, que não são escolhidos diretamente pelo líder, né? E tem equipes que, obviamente, têm um espaço para implementar uma estrutura de pessoal que consiga trabalhar o ideal que o líder tenha, tá? Então, isso é algo que tem que ser muito bem claro na mente do líder. Eu preciso contar com esses dois públicos. Então, o Dale traz uma infinidade de ferramentas que eu consiga fazer aquela equipe engajar, mas em cima de algo que elas acreditem, né? Todo o processo de imposição de algo, na minha concepção, não gera bons resultados, porque as pessoas vão fazer, muitas vezes, por causa da força do cargo que alguém exerce sobre outras, né? Mas isso raramente dá um bom resultado. O processo de engajar equipes é um desafio gigante, né? Então, trazendo um pouco para o Dale, no meu dia a dia, primeiro a gente se situar, né? Eu já tive a oportunidade de estar em cargos públicos também
A fundação é uma entidade privada vinculada a um partido político, mas eu atuei muitos anos na área pública. A minha entrada no DEIO, inclusive, se deu em função de ter entrado na gestão pública municipal lá no meu município em 2005. E desde então, esse dia a dia ele vai sendo aperfeiçoado. As minhas estratégias iniciais são fazer um reconhecimento do processo, as pessoas, o que está acontecendo e, naturalmente, começar a aplicar as prioridades que a gente entende como gestor naquela função que exerce. Porque tem uma responsabilidade muito grande. O que eu acredito da política, tá? Às vezes, não é tão difícil tu conseguir um mandato ou até um cargo. Mas o que tu entrega de volta para a sociedade, para mim, é o que é importante. Para mim, só faz sentido se eu tiver essa realização interna e eu vou saber quando eu estou devendo ou não estou devendo. Mas isso sou eu. Então, eu tenho esse cuidado. Para que isso aconteça, eu procuro ajustar a equipe ou encontrar a posição ideal. É que nem no time de futebol. Tem gente que é ótimo zagueiro, outros são ótimos goleiros e tem o cara que é centroavante. Nós precisamos respeitar essas limitações e essas capacidades das pessoas. Sim. E aí tu começa a identificar dentro da tua equipe, do quadro, que são os concursados, e as peças que tu precisa trazer para o teu time para complementar. E aí, a partir de então, é que a gente começa a projetar resultados, estratégias, caminhos, planejamento, que é algo também que eu tenho na prática no dia a dia. Ou seja, não é muito diferente do funcionamento de uma empresa privada. Não. Né? Onde eu como líder, preciso estar buscando identificar o potencial que eu tenho ali na minha equipe. Exatamente. E estar tentando tirar o máximo disso para poder gerar resultado. Né? Agora, tem alguns aspectos interessantes nesse processo, né? Que você foi falando, me veio à cabeça. O primeiro deles que me chama a atenção é essa disposição em estar desenvolvendo essas pessoas em um treinamento como o da Dale Carnegie, que é um treinamento comportamental. Eu lembro, comecei em Dale Carnegie há 20 anos fazendo treinamento, mas eu lembro que a gente tinha um perfil de servidor, logo ali quando eu comecei, que ele não tinha tanto interesse assim em buscar esse tipo de desenvolvimento, coisa que é muito diferente hoje, né? Apesar da estabilidade que o servidor tem, ele quer se desenvolver, ele quer entregar um serviço melhor para a sociedade, né? Então, a gente já tem essa predisposição do servidor, e aí se eu encontro um líder que está alinhado com isso já ajuda ainda mais, tá? Então, como é que você enxerga a equipe hoje nessa disposição de realmente querer, como, né, atuando na área pública, como querer servir melhor, se capacitar para conseguir servir melhor o seu público? Bom, eu acho que isso acompanha toda a mudança que a gente está vivendo na sociedade e também nas questões principalmente tecnológicas. A mentalidade da sociedade ela vem avançando. De novo, eu não quero trazer aqui uma crítica ao como era o processo. Naquele momento, para aquela finalidade, isso era uma coisa padrão. Né? Ou não, mas enfim, naquela situação era mais comum, melhor dizendo. Hoje, uma das formas de valorização também do colaborador, no meu entendimento, é a oportunização de uma melhoria, não apenas para a sua entrega profissional, mas na sua vida. E nos espaços que eu tive a oportunidade de levar ao Dale, seja às vezes com conceitos, falas ou palestras, ou agora a gente mais recentemente conseguindo levar a nossa equipe que no treinamento do Dale, faz parte de também dar a eles a oportunidade, porque eu sou muito grato a quem me oportunizou. E o quanto isso impactou na minha vida pessoal e profissional, naturalmente. Então, é uma forma de retribuição também para o universo, para que mais pessoas possam beber dessa fonte. Então, voltando um pouco mais especificamente, as pessoas, eu sinto que elas estão mais abertas a evoluírem pessoalmente. E que a evolução pessoal, naturalmente, traz um resultado profissional, né? Então, a gente... É claro, eu estou falando de um viés que eu não estou preocupado em gerar receita. E eu entendo perfeitamente o privado. O privado vai lá, poxa, eu preciso fazer um investimento no meu colaborador, mas vai ter um investimento, eu vou ter que gerar essa receita, e como é que eu posso fazer isso acontecer? Não é o caso do público. Mas o gestor público muitas vezes tem a receita, tem a oportunidade e por algum motivo não faz, ou não acha importante.
eu entendo que isso é extremamente importante. O melhor investimento que a gente pode fazer numa equipe é capacitar ela. E capacitar ela porque amanhã ela pode ser desligada do CNPJ que ela está vinculada, mas ela vai seguir levando aquilo para o resto da vida. E quanto mais entendimento essas pessoas tiverem, mais vai ser a relação é mais fortalecida, mais ela vai conseguir ter felicidade na vida dela e qualquer lugar que ela vai desempenhar com muita dedicação. Isso não será um peso, isso será para ela um prazer. Levantar todo dia de manhã e ter algo para fazer que preencha os seus valores, isso não é trabalho, isso é algo que te realiza, né? E é um sentimento de felicidade associado a isso. Então, entendo que eles estão abertos e que a partir disso a gente tem condições muito, muito fortes de contribuir e a sociedade, no longo prazo, vai acabar tendo esse resultado. E eu entendo quando você comenta, né, essa diferença, né, o foco no resultado do privado e do público, às vezes não tão imediato, né, quanto é no privado, que eu preciso ter uma receita, mas ainda assim eu quero fazer um paralelo desses dois mundos, porque como eu atuo nesses dois, eu consigo enxergar muito mais semelhanças do que diferença. Por exemplo, a gente atende aqui uma grande rede de varejo aqui em Brasília. E eu já falei para várias pessoas que a gente atende eles já desde 2012, já tem muitos anos, né? E eles são referências aqui hoje em atendimento. E é muito comum clientes meus vêm falar comigo e me dar os parabéns pelo atendimento dessa empresa. Eu fui lá e fui muito bem atendido, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem com eles. Consequentemente, assim, o fato deles investirem, né, no atendimento, investirem no colaborador, isso é reconhecido pelo público e, consequentemente, gera mais receita. Então, é difícil a gente separar isso, sabe? Assim, de que se eu tenho uma pessoa da minha equipe entendendo o porquê dela estar aqui, né? Ela está feliz com o que ela está fazendo. Exato. Automaticamente ela vai atender melhor o seu cliente. E principalmente, a gente falou disso, né, recentemente, sobre atendimento ao público, né, na semana passada. É fácil você identificar, principalmente aqui em Brasília, estabelecimentos onde o atendimento é referência. E aí o cliente volta e o cliente paga por isso. Exatamente. Né? Então, existe sim essa diferença, mas eu vejo um universo muito próximo, né, entre os dois. Você acredita que mesmo estando no ambiente público, principalmente na parte dos líderes ali, né, no seu caso, existe de certa forma uma mentalidade muito próxima de um líder privado nesse sentido? De resultado, às vezes não financeiro naquele momento, mas um resultado também pensando no público, não só na sua equipe interna? Sim. A gente tem espaços muito diversos, né, dentro da área política, né? Nós temos o ambiente municipal, estadual e federal, cada um com sua amplitude. Os gestores públicos municipais, eles vivem muito próximo eles vivem a vida real, tá? Então é um desafio, ao meu ver, assim, maior no sentido do que tu é provocado no dia a dia. Então, a tua relação direta com a população exige mais flexibilidade, exige mais atendimento. Então, por quê? Porque eles estão focados no resultado do que eles querem como mandatários, tá? Então, a maior parte absoluta dos gestores públicos municipais vira gestor público porque é alguém que da cidade, daquela localidade que decidiu enfrentar um processo eleitoral para melhorar aquele lugar. Então, este é o grande objetivo, como é no privado. E por eles estarem mais próximos, eles também precisam ter ferramentas, não que os outros não precisem, tá? Eu não quero diminuir ou aumentar ninguém. Estou tomando cuidado com isso porque só para conseguir transmitir o que eu realmente estou pensando. Então, lá na ponta, o desafio é de que às 2 da madrugada pode acontecer alguma coisa na cidade, alguém vai lá na tua casa bater na porta, tá? E tu precisa levantar, estar bem e atender aquela pessoa porque ela foi te buscar porque tu é o líder dela, tá? Então, isso é muito, muito desafiador. Em outros níveis, muda o aspecto e aí vem um processo, às vezes, de conseguir ter uma visão mais ampliada e que é necessária, que é enxergar a floresta e não enxergar a árvore, né? Então, esse é um ponto que, para mim, é muito claro, né? E isso faz com que
outros tipos de comportamentos são necessários. Tá? Então, quando eu estou num debate, além do conhecimento que eu preciso ter, eu preciso saber como me relacionar, eu preciso conseguir perceber o ambiente que eu estou, os atores que estão envolvidos, isso ganha uma amplitude muito maior, tá? E, como eu imagino que, aí eu não tenho experiência de falar, que no privado também aconteça, né? A gente tem o pequeno negócio que está lá gerando resultados, às vezes para o sustento da família, ou tentando ampliar para conseguir ter lá um pouquinho mais de qualidade de vida, nós temos as médias e temos as grandes empresas que têm uma outra projeção de visão, e aí sim, com conselhos, enfim, são outros valores, enfim, nessa linha. Então, como tu falou, é tudo muito próximo, mas não muda muito a forma como tu precisa atuar em cada ambiente que tu tá. E isso acaba quebrando um pouquinho aquela, não sei, uma certa visão, né? De que quem precisa mais de um treinamento Dale Carnegie ou de desenvolvimento é a empresa privada por conta do seu resultado imediato, quando na verdade não, né? Exatamente. Tudo são pessoas e que estão buscando se desenvolver e melhorar com um certo propósito, né? Principalmente os líderes. Exato. Né? Você comentou da questão do engajamento, que eu imagino que também é um bom desafio para o gestor público, essa questão do engajamento de uma equipe, como eu falei, que muitas vezes você não escolheu para estar na sua equipe, Sim. não tem essa oportunidade, e eu preciso fazer com que ele esteja engajado com aquela ideia para que as coisas aconteçam, né? E muitas vezes eu não tenho a ferramenta da demissão para ameaçá-lo, né? Que ainda acontece em algumas instituições. A Dale Carnegie, ela fez 2 pesquisas já sobre engajamento. E a mais recente foi em 2022, ali no período ali saindo da pandemia. E nas 2 pesquisas, o resultado mostrou a importância que a liderança tem para poder gerar engajamento, né? Os três pontos que mais geram engajamento nas pessoas, dentro das organizações, é a crença na liderança sênior, o orgulho de pertencer àquela organização e o relacionamento com a liderança imediata. Como é que você está enxergando hoje essa liderança dentro do ambiente público que tem um peso tão grande dentro para conseguir gerar esse engajamento, o comprometimento das pessoas e que isso pode impactar no resultado para a sociedade? Eu penso que esse é um ponto que a gente precisa avançar, né? A gente ter mais empatia com as suas equipes também é importante, né? Porque se o colaborador ele é concursado, ele é do quadro, muitas vezes ele já chega, o gestor chega e eles já ficam assim meio na defensiva. Normalmente, eles chegam, uma boa relação e todo mundo quer iniciar. Com o passar do tempo, as pessoas vão se conhecendo. E daí, muitas vezes, isso acaba se distanciando algumas pessoas do processo. O que também acontece, e também não vamos dizer aqui que o mundo é todo floreado, tá? Uhum. Algumas relações acabam, até por questões de energia, enfim, de afinidades, ideais, acabam tendo suas relações um pouco mais distantes. Mas, de maneira geral, eu entendo que o gestor ele precisa se aproximar mais da pessoa, não apenas do funcionário, tá? Então, é uma prática que eu procuro exercer. Ser compreensivo com eles, fazer acordos de convivência, acordos de resultados e também mostrar para eles os resultados que eles vão colher com isto. Então, compartilhar resultados, né? Então, tipo assim, nós estamos aqui num ambiente que eu pessoalmente sempre gosto de estimular um ambiente de time. Então, assim, o resultado é da equipe, naturalmente, quem está respondendo por aquilo acaba sendo a pessoa citada. Eu, pessoalmente, não tenho muitos esses problemas assim. Para mim, está tudo bem. Para mim, me faz feliz o resultado. Então, a equipe se sentir também respaldada pelo líder nesse momento. Porque muitas vezes acontece, e esse é o ponto que eu acho que tem que melhorar, o líder é o líder. Então, assim, nós aqui estamos fazendo, nosso projeto. E está tudo certo, porque precisa. Agora, quando gerou resultado, daí, né, só o líder aparece. Eu acho que isso tem que ser trabalhado melhor. Uhum. Cada líder deveria se trabalhar um pouquinho nesse aspecto, porque isto faz o engajamento acontecer. Porque tem muita gente que fica no bastidor. Nós estamos aqui falando, tem pessoas no bastidor fazendo o processo, mas quem está aqui sentado à mesa, né, somos nós. Uhum. E só que nada disso acontece se não tem um bastidor. E isso na iniciativa privada, isso é no público. Então, esse é um ponto que eu entendo que a gente precisa avançar, porque a gente gosta de chegar ao espaço e
a gente se acostuma com aquele espaço, aquele ambiente de poder. E tá tudo certo, faz parte também do processo, especialmente na política. Mas eu tenho que entender o seguinte, que amanhã eu posso não estar, né? E como ficaram essas relações, e como vai ser depois. Então, cabe uma reflexão e cabe uma melhoria nisso, na minha visão. Eu estou constantemente em contato com empresas públicas, enfim, né? E com gestores públicos. E como a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, o desafio que é muitas vezes, né, para uma pessoa pública, porque o tempo é muito complicado, porque muitas vezes eu tenho que prestar contas, não é só para aquela empresa que eu estou, mas também para a sociedade, enfim, para uma comunidade. A minha prestação de contas é maior, né, para um público maior. E aí a pessoa muitas vezes fala assim, ó, eu vou enviar minha equipe para o treinamento, né, porque eu não tenho tempo para fazer o treinamento. E claramente eu percebo que o que está faltando na equipe dele é um desafio que ele tem. Então, muitas vezes não adianta ele enviar a equipe se ele não for fazer o treinamento, né? Se ele não se desenvolver, se ele não melhorar. E aí, claramente, eu falo, olha, nesse momento não adianta, a gente precisa começar. E a gente fica sempre nesse desafio do tempo. Como é que você conseguiu arrumar tempo para fazer um treinamento aí de 2, 3 meses como o da Dale Carnegie? Por que você foi buscar isso? Lá em 2005, como eu relatei antes, eu entrei na prefeitura e eu costumo brincar dizendo assim que quando eu entrei na prefeitura em 2005 eu não sabia o que era um empenho, tá? Porque eu trabalhava na iniciativa privada também, uma representação comercial. E para quem está nos acompanhando, o empenho é quando a empresa pública fecha um contrato e deixa aquele dinheiro empenhado, guardado para pagar quando é executado, né? Então, assim, é um documento dos mais básicos de uma gestão. Mais simples. Então, se eu comprar uma caneta, eu preciso gerar um empenho. Então, eu uso ele como referência porque é o mínimo, não sabia. E eu fui apresentado ao Dale Carnegie através de um grande amigo, né, lá do Rio Grande do Sul, advogado na época, e ele é nosso jurídico no município, e trouxe para nós, que ele tinha feito, olha, é importante nós capacitarmos o nosso time, e ofereceu ao prefeito, o prefeito imediatamente topou, inclusive ele é carnegiano, e a partir disso também teve uma longa jornada, eu tenho uma admiração imensa ao prefeito Paulo da minha cidade, enfim. E aí, num primeiro momento, eu fui conduzido, né? Não foi algo que eu fui buscar, mas como a equipe era nova, a equipe acabou fazendo. Então, um processo assim que os secretários na época, eu não era secretário, mas trabalhava na assessoria do gabinete, então tive a oportunidade de fazer. E isso foi assim como abrir uma cortina na minha vida, né? E para os demais também, tanto que surtiu tantos frutos que a equipe foi se aperfeiçoando e capacitando, e nós vencemos as 5 eleições seguintes. Caramba! Né, nós estamos no 5º mandato consecutivo, né, e fizemos uma divisão assim do que era a cidade antes e o que era depois. E tá lá para ver. Então, a propaganda qual que é o nome da cidade? Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, bacana, olha, tenho muito orgulho, levo isso para pro resto da minha vida, com muita alegria. Então, primeiro momento, fui conduzido para o processo. Só que ali, muitas coisas as fichas começaram a cair, né? O instrutor na época, eu sei que é conhecido de vocês, é o César Cagolfo, que tem uma grande referência, há anos não o vejo, espero revê-lo em breve, né? Nessa aproximação novamente agora com o Dale. E foi muito, muito impactante, de verdade, porque envolveu questões familiares, pessoais, e a partir disso, no dia a dia, isso começou a ser incorporado como um desafio num primeiro momento, e com o passar do tempo isso foi se incorporando a personalidade, a forma de ver. E aí virou o fio. Aí aquilo que era num primeiro momento um empurrão, virou algo que eu levo de coração para as pessoas. E sempre sugiro, olha, você deseja fazer, faça o Dale. Dos que eu conheço, sem sombra de dúvida, é o mais impactante nas relações profissionais e pessoais. A partir disso vieram inúmeras outras capacitações, treinamentos, enfim, várias áreas, inclusive fora do Dale, em termos de desenvolvimento pessoal e humano. E isso foi sedimentando com o passar do tempo, e a experiência do dia a dia, os grandes desafios da área pública e política, que também tem 11 eleições desde 2005. Então, assim, a gente acaba com o tempo sedimentando, e hoje tu olha para um cenário, facilmente tu faz a leitura, parece que tudo se torna mais fácil, sabe?
E hoje eu sou um entusiasta do Dale Carnegie e, inclusive, a nossa equipe, como eu falei antes, né, está vindo para o treinamento em função do que eu acredito. Então, agora na fundação, na virada do ano, a gente teve a recondução da atual gestão para mais 2 anos e nós optamos em fazer algumas alterações estratégicas em organograma, enfim, porque no primeiro mandato a gente chegou, então foi se situando, foi fazendo as atividades e nessa virada de página nós optamos em fazer algumas alterações internas de equipe e de estrutura mesmo, de setores, enfim. E uma das questões que nós acordamos internamente é a capacitação, e a capacitação via o Dale Carnegie, então os nossos coordenadores estão em pleno processo, né, do treinamento, porque para eles terem a oportunidade, que a minha gratidão, a oportunidade que eu tive, eu quero poder retribuir de alguma forma. E eu sei o impacto que isso vai causar na vida deles e, naturalmente, na vida da instituição e por onde eles andarem, né, no mundo afora. Vão levar o Dale para todos os lugares e espero que seja com tanto entusiasmo como eu levo. Eu espero também, mas você vê, ó, no ambiente em que você estava lá em 2005, tinha lá o líder, que no caso era o prefeito, que fez. Sim, né? Sim. Então, esse e movimento... ele fez conosco, pois é. Né? Não foi uma coisa assim... Na mesma turma. Na mesma turma. Então, isso gera também engajamento, sabe? De tu tá do teu lado, não tô aqui te determinando. Até, perdão te cortar, mas a Sabrina, com quem a gente tem feito contato, ela disse, tu gostaria de participar como agente graduado? Adoraria, mas eu sei que se daqui a pouco eles... Pelo menos deixa eles iniciarem as atividades, porque senão daqui a pouco eu disse, vai estar aqui o secretário e tudo. Então, eu disse, não, eu quero que eles se sintam à vontade, que eles consigam absorver o máximo e se soltar no processo, tá? Logo ali na frente eu vou participar para prestigiar, não no sentido de ficar do lado... e mais é prestigiá-los mesmo, né? E eu lembro que na semana passada a gente estava aqui com a Bruna, que é diretora da 704 Veículos, né? E ela comentando que hoje, eles também já fazem treinamento com a gente há muitos anos. E ela falou assim que hoje, aquelas pessoas que se destacam dentro da empresa, ela envia para fazer o treinamento. Que é um pouco como isso, né? É uma forma de você estar reconhecendo aquelas pessoas, né? E dando oportunidade... de repente, para elas serem ainda melhores do que elas são hoje. Então, faz muito sentido essa visão do líder no desenvolvimento, na capacitação, independente do estágio que está a empresa. Para também não cair naquela armadilha de que, senão, a gente está bem, a gente está com 5 eleições seguidas, né, conseguindo. Então, nós estamos bem, então não precisamos desenvolver mais. Não. O tempo todo. É o tempo todo, porque o contato com pessoas, o desenvolvimento humano, isso aí não muda. Não. Né? Eu preciso estar sempre desenvolvendo a minha habilidade de lidar com pessoas. E isso acaba impactando uma coisa que a gente trabalha muito também em empresas privadas, né? Numa cultura organizacional. Então eu crio ali, seja na minha prefeitura, no meu ambiente, dentro da minha empresa, na minha comunidade, uma cultura de desenvolvimento. Uma cultura... Exatamente. organizacional diferente. E eu ouço muito nas empresas, Fabrício, algumas empresas maiores, enfim, assim, cara, a gente não sabe como mudar isso. Né? Isso sempre foi assim. Tem um problema, né? Isso sempre foi assim, a gente não consegue mudar isso. Isso já é uma coisa cultural aqui dentro. E aí, quando eu ouço isso, normalmente quando eu estou conversando com a pessoa que é líder, ele tem um poder maior de influência, eu falo assim, começa por você. Exatamente. Nós começamos nesse momento. A partir do momento que você reconhece que existe esse problema, o reconhecer é o primeiro passo. Agora, só reconhecer não resolve. Eu preciso reconhecer e começar a fazer alguma coisa para mudar. E a partir da minha mudança eu começo a influenciar outros, né? Eu imagino que nessa sua experiência você já identificou alguns ambientes de culturas que você fala assim, cara, essa cultura aqui não ajuda. Né? A mesma cultura que a gente tem da política nacional é uma cultura que não ajuda o desenvolvimento, porque existe um certo preconceito com relação a isso, né? As pessoas às vezes não querem se envolver, né? Não querem entrar mais, enfim, existe uma certa rejeição a isso. Como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente, né, começa a criar um ambiente de mais participação, um ambiente onde a gente consegue observar mais competência e mais habilidade dentro desse ambiente? Bem, esse assunto eu adoro falar dele, porque eu trago isso muito para o que a gente está vivendo na sociedade hoje. Tá? Hoje, tu ser ponderado,
tu ser cauteloso, tu ser mais estratégico nos teus posicionamentos, é visto como alguém que não se posiciona. Tá? Entretanto, as coisas acontecem num ambiente mais equilibrado. Né? Dá para sobreviver nos limites? Até dá, mas é desconfortável. Inclusive para quem estimula o limite, porque tu tem sempre do outro lado algo contra. Tá? A mudança de cultura que eu vejo, ela é exatamente isso que tu falou. Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte nesse processo. Tá? É isso que eu acredito. Tá? Vou levar um pouquinho de volta lá para minha cidade. Nós vínhamos da terceira gestão do município. Município pequeno, 7 mil habitantes, emancipado em 92. Então, em 2004, já estávamos 12 anos emancipados quando a gente assumiu. Então, assim, as pessoas que nos antecederam fizeram o máximo possível para melhorar aquele quadro. E a gente tem que respeitar, porque todo mundo tem essa contribuição no processo. Mas, naquele momento, a gente entendia de que precisava ter uma mudança de cultura, no entendimento, senão a gente ia acabar trabalhando um feijão com arroz, que acontece muito na área pública. Né? Municípios, às vezes, que são prósperos, que eu brinco, às vezes nem precisava ter prefeito, que ia acontecer igual, sabe? E isso faz com que a gente precisa entender do que a gente tem que, por onde a gente tem que iniciar, tá? A mudança de cultura num processo desse, primeiro começa dentro de casa. No nosso caso, começou dentro do gabinete do prefeito. E ela foi levada para as secretarias, que foi levada para as ações e que foi levada para a sociedade. E um processo de médio e longo prazo. Então, eu não acredito em soluções rápidas para problemas difíceis, complexos, porque não vai acontecer. Mas ela precisa ter o primeiro movimento. E ele tem que ter resiliência para se manter, porque tu vai ter provações o tempo inteirinho para tu, cansei, não vou mais seguir com isso, não vou levar adiante, ou vamos mudar. Não tem problema mudar a estratégia, mas mude-a com um fundamento, buscando entender por que tu precisa mudar da tua estratégia, não porque, não deu certo, conversei, não deu. Não, precisa ser um processo. E uma visão de mais longo prazo. E aí vem um problema que nós temos no setor público. Os mandatários, eles têm um mandato de 4 anos, tá? Que pessoalmente, entendo que não é o modelo ideal. Eu sei que o Congresso agora está abrindo algumas possibilidades de algumas discussões, mas é tudo muito tímido ainda. Vamos ver se a gente consegue evoluir. E outra questão, a reeleição. Tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho na questão cultural. Por quê? O gestor, ele chega na gestão. Como eu falei antes, ele vai levar ali meio ano, 1 ano para situar, botar... começar, tipo assim, virar aquela página do quem lhe antecedeu para entrar numa página, tipo, mais propositiva, alinhada com o time, né? É um processo natural. Quando ele não se preocupa tanto com o processo eleitoral de 4 anos seguintes, ele já vai começar a operar, já vai começar a tentar entregar resultados e tudo. Mas quando ele é uma pessoa que está muito focado na reeleição dele, ele vai deixar de fazer coisas importantes. E aí uma frase que o meu prefeito usa, diz assim, tu tem que fazer o que é necessário para a população, não o que ela quer. Não é que não possa ser feito o que ela quer, mas tu precisa priorizar o necessário. Por quê? Porque quem está na cadeira do gestor, ele precisa saber o que é importante, necessário, para no médio e longo prazo gerar o resultado esperado. Outro ponto, tu precisa ter o resultado. E aí, ao meu ver, alguns gestores erram quando eles focam o resultado na porta de eleição. De certa forma, eu estou subestimando a inteligência das pessoas. Veja bem, às vezes, não tem como fazer antes. Mas o que precisa ser feito durante o processo? Tu precisa ser transparente. Eu preciso colocar para a população o meu passo a passo. Olha, eu não tenho o dinheiro para fazer isto neste momento, mas estamos fazendo este movimento, vai acontecer isto e isto. E isto fazer lógica, ter lógica na cabeça das pessoas. E aí que tu vai conquistar o quê? A credibilidade. Porque uma vez que eu sinalizei o movimento, as pessoas acompanharam e o resultado veio, ele pode chegar no ano da eleição ou na porta da eleição, mas ele precisa ser comunicado. E não eu me fechar em copas e fazer caixa e beleza, e no último ano, não. Porque daí tu dá bala, inclusive, para os teus adversários, e podem ter razão ou não, mas tu não comunicou, tá? E aí vem o ponto da mudança cultural. No momento que a população, a sociedade consegue perceber que tu tem um planejamento e que tu tem uma estratégia e que aquela estratégia ela é clara para todo mundo conseguir compreender e ela gerou resultado, tu conquistou crédito. E aí tu tá preparado para ir para o processo de eleição. A partir deste momento, a pessoa
alguns vão levar em consideração a tua estratégia, o teu resultado, e que é muito legal. Mas as pessoas, elas vão votar na expectativa de futuro. Elas não... se a minoria vai dizer, mas eu te ajudei ontem, eu disse, tá, mas o Neto falou que aquilo lá ia ser mais importante. Eles vão ir com o Neto, na grande maioria. Não estou dizendo todas, não gosto de generalizar, mas isso faz muito sentido no processo político. Mas tem uma coisa, se eu tenho crédito, o cara vai levar em consideração para onde eu estou apontando. Olha, ele fez, ele mostrou, então vou estar contigo. E é assim que o processo político gera um grande resultado. Isso nós vivemos na nossa cidade, isso acabou acontecendo. Aí, trazendo isso para a nossa sociedade nacional, tá? E até mundial, os impactos que a gente está tendo, eles são mundiais, mas, de novo, vamos cuidar da nossa realidade. Eu entendo que no Brasil, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência e de entendimento do processo, tá? Nós viemos votando desde a Constituição de 88, tá? Então a gente ainda está, assim, entrando na fase adulta do processo eleitoral. Recente, Então a gente está experimentando várias sensações. O adolescente, tipo assim, que agora eu estou mais numa fase de festa, tudo não sei o quê. Isso tudo faz parte do processo de amadurecimento. E eu acredito que com o passar dos processos eleitorais e de tudo que a gente está vivenciando e saboreando, as pessoas comecem a ter daqui a pouco um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de tranquilidade, não com tanto ímpeto num extremo. E aí a gente consiga conversar, porque, finalizando assim o conceito que eu quero, nós precisamos sentar numa mesa e poder conversar. Sim. Nós não precisamos concordar em tudo, Sim. mas nós temos que conseguir conversar. E a partir disso que a gente constrói um bom termo para as coisas conseguirem evoluir. Mas aí, de novo, isso vai levar o seu tempo. Sim. E a gente precisa compreender e dar esse tempo e fomentar ele o tempo todo nas nossas conversas em família, nas nossas conversas com os amigos, nos ambientes onde a gente lidera, e fazer as pessoas despertarem. Eu falei pro Neto antes, assim, eu não tenho a pretensão de doutrinar ninguém, convencer ninguém, mas se numa conversa eu tiver saído da conversa e ter feito a pessoa pelo menos sair daquela conversa pensando no que nós conversamos e refletindo, para mim já vai ter sido ótimo. E é isso que eu procuro fazer no processo eleitoral, porque a gente vai até na porta da casa pedir voto. Cara, primeira coisa, um presente te ter aqui, né? Eu costumo dizer que algumas conversas que a gente tem nos trazem tanta esperança. Quando eu converso muito com gestores de colégio, eu fico às vezes surpreso com o que está acontecendo de positivo na educação do Brasil. E é muito bom te ouvir, Fabrício, porque você está envolvido muito na política e você está falando de um dos partidos mais importantes do nosso país, historicamente e atualmente. Sim. Quando você vem de um município, se a gente for até comparar com uma empresa privada, né, você vem de uma pequena empresa, a gente poderia dizer assim, e hoje você tem uma atuação federal, você tem uma atuação a nível nacional. Eu queria entender como é que foi essa tua caminhada, se você puder até falar um pouquinho, o quanto que aquilo que você aprendeu na Dale Carnegie te ajudou, porque é bonito te ouvir falar, e isso tá claro que vem de dentro de você, porque eu começo a lembrar de alguns princípios da Dale Carnegie, né? Quando fala, por exemplo, de realmente me interessar pelo outro, de ter um olhar em relação a outra pessoa. E isso está muito claro em tudo que você trouxe aqui. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que é esse trabalho da liderança para eu poder alcançar uma posição tão diferenciada naquilo que eu estou fazendo. Bom, primeiro, o que eu estou vivendo hoje, eu não poderia pedir a Deus lá na minha infância, porque eu não ia ter essa audácia. Então, eu sou muito grato ao que eu vivo hoje, em todos os aspectos. Eu venho de uma família bem humilde, tá? Minha mãe era cozinheira, meu pai era pedreiro, meu pai não tem ensino básico, minha mãe não tem ensino básico. Meu pai mal sabe falar o português, né? Porque a gente vem de colonização alemã, eu falo, inclusive, de casa o alemão, né? No nosso dialeto local. E escola pública a vida inteira, fui instalador de antenas lá com 14 anos, e aí surgiu depois a oportunidade de uma representação comercial na área de seguranças residenciais, enfim, que eu atuava, e caí numa reunião aleatória e conheci o nosso prefeito, tipo assim, nós nunca tínhamos nos vistos e bateu o santo, aquela coisa assim de universo, sabe? E a partir disso começou uma grande jornada dentro da área pública. E a construção da liderança, ela foi indo... eu me lembrei agora de uma situação muito pontual. No final de 2005, nós tínhamos uma área de tributos no município, onde o colaborador da época acabou pedindo para sair. Ele tinha um escritório de contabilidade todo. E eu trabalhava no gabinete do prefeito.
E o prefeito me chamou e disse assim, ó, eu gostaria que tu assumisse aquela área, a área técnica, tá? Nossa, naquele momento foi difícil, tá? Porque, tipo assim, poxa, eu tô no gabinete do prefeito, aí a questão da vaidade, enfim, né? Hoje eu olho pra trás disso, tudo faz sentido. Na época, não, né? Tu tá ali no meio do furacão, tu não... E aí, tá, fui pra lá, desafio, vambora, né? Nunca neguei nada, vambora. E aí, passaram-se alguns meses e eu me foquei naquilo lá, fui aprender, sabe? E eu sou imensamente grato, porque isso me abriu uma janelinha de uma área técnica. Então, não sou apenas o líder e o gestor, eu gosto dessa parte técnica, eu gosto de aprofundar, eu gosto de desenvolver os projetos, sabe? Isso é um negócio que me faz vibrar. E eu atribuo isso àquele episódio, por quê? Porque me abriu uma portinha que, de repente, eu teria ficado só nessa parte política. E hoje eu concilio tanto técnico quanto político. Só que teve uma conversa depois de alguns meses, e aí ele me disse mais ou menos assim, e ele vai ver essa entrevista depois, ele vai lembrar. E ele dizia assim, ó, eu tenho um receio de que eu acabei matando um pouquinho da tua liderança quando tu foi pra lá. Naquele momento, eu nem esperava, nem tinha me flagrado disso, né? E aí, depois eu fiquei pensando nisso, olha, é verdade. Tipo, eu tava lá me mergulhando numa parte técnica, fazendo meu trabalho técnico e tudo, e tava me furtando um pouco disso. E aí, caiu a ficha de que, opa, vamos voltar aqui a atuar. E aí veio uma caminhada dentro do partido, tá? Então teve todo o trabalho político da prefeitura, toda a parte de eleições, mas teve uma caminhada dentro da juventude do partido, no meu município, depois na regional, que a gente tem lá o estado dividido em regiões, inclusive hoje eu sou coordenador regional do partido na minha região, são 35 municípios lá que eu coordeno dentro do partido, tem atuação em Brasília, no Rio Grande do Sul, então fico fazendo ponte aérea aí, uma semana por mês eu estou no Rio Grande do Sul. E essa caminhada da juventude, ela foi me aglutinando relações e conhecimento, e começando a ver um pouco esse mundo da política fora da minha cidade. E aí foi um fluxo que foi acontecendo, essa aproximação. E em 2015, acabei tendo o convite para ir trabalhar na Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e fui parar dentro da subchefia parlamentar, né, que atuava dentro do parlamento nas relações institucionais do governo com a Assembleia Legislativa, né? Então foi um aprendizado incrível, assim, foi uma das experiências mais bacanas, legais, prazerosas, porque eu consegui ter relação política direta dentro do plenário, que é um negócio que mexia muito comigo, né? E depois de uma situação, houve uma troca de secretário, o secretário que era da Casa Civil foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nessa altura, eu tinha concluído a minha faculdade em Finanças e ele precisava de alguém, um perfil para liderar uma diretoria de apoio à micro e pequena empresa do estado do Rio Grande do Sul e me convidou para ser diretor, né? Então, as coisas foram acontecendo. Fui para lá, fiquei até o final do mandato e aí, por questões familiares e tudo, e por convite do meu prefeito, que está no quarto exercício, inclusive, né? O prefeito Paulo, minha grande referência política, ele me convidou, disse, eu preciso que tu venha para cá me ajudar. Daí nós montamos um projeto político lá, tinha uma expectativa dele concorrer depois a um cargo a nível estadual e tudo, acabou não se concretizando, mas enfim, o objetivo era esse. E eu resolvi voltar para casa. Voltei lá, voltei para um cargo de coordenação, tinha as secretarias ocupadas, né? Então nós não criamos nenhuma situação, isso é outra característica nossa, tipo assim, nós não criamos nenhuma margenzinha para problema legal, político, tudo sempre muito cauteloso, sempre com muito cuidado. E voltei para minha cidade, do qual eu fui convidado para vir a Brasília, ou seja, assim, eu fui convidado para sair de Santa Clara do Sul e vir parar em Brasília como gerente financeiro da Fundação Ulisses, agora em 2021 e agora, mais recentemente, assumindo o cargo de secretário executivo adjunto. Então, assim, foi uma jornada muito linda, assim, e foi acontecendo, tá? Não foi assim... Eu sempre tinha o sonho de um dia ter uma experiência de trabalhar aqui em Brasília, né? É aquela coisa do ideal de estar lá no interior, tá? E está sendo muito, muito prazeroso. Estou muito feliz, assim, está sendo uma oportunidade ímpar e que não sei o que o destino e o futuro aguarda, tá? Mas com certeza serão coisas boas. Mas você viu, foi acontecendo, mas você se preparou para isso. Sim, o tempo todo. Então, Nunca parei. lá em 2005 você fez o treinamento. E falou que fez outros depois. Sim. Então, não foi acontecendo por acaso. Não. Porque não fiz é isso. Enneagrama, fiz PNL, fiz uma série de outras situações você que foi se colaboraram. preparando para isso que está acontecendo hoje, né? Então, sem contar da preparação técnica, né? Claro. Toda vez que tem algum desafio, é mergulhar naquele conhecimento e tudo, então procurar se embriagar
com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? E isso vai somando de uma forma, assim, que nem eu falei antes, para mim é natural, sabe? É tranquilo, eu fico 10 horas conversando com vocês aqui. Então assim, é muito importante para quem está acompanhando ter essa clareza, assim, sabe? Realmente, esse crescimento, né, ele pode acontecer. Mas o primeiro passo é você estar pronto. Então se prepare para isso. Esteja pronto para quando a oportunidade surgir. Porque se a oportunidade aparece e você não está pronto, Exatamente. ela vai buscar outra pessoa que esteja mais bem preparada que você. Não existe cadeira vazia. Sabe? Vou buscar outra pessoa. Então essa preparação faz todo sentido. A gente está com o horário estourado já, Léo, mas eu preciso fazer uma última pergunta só, cara. A gente teve aqui, nossa primeira convidada nos podcasts foi a Jane. A Jane, ela é gestora... Na época, ela estava como gestora de recursos humanos do Ministério dos Transportes. E ela era do Ministério da Infraestrutura no governo anterior. Então é um caso raro, né, de uma pessoa que estava no governo anterior, continuou no cargo de gestão no governo quando muda, né, de partido e tudo mais. E a gente conversando aqui com ela, eu ouvi falar sobre gestão de mudança com ela, né, o impacto da mudança de governo para a área dela, tudo, e ela comentando que, de uma certa forma, isso não preocupava, porque o que ela estava fazendo, tanto no governo passado quanto nesse, era tá entregando o seu melhor, né, para preparar aquele ambiente para o próximo. Porque ela sabe que uma hora vai vir o próximo. E ela, fazendo o melhor dela, né, e por isso que ela nos contratou o Dale Carnegie lá para poder ajudá-la nesse sentido, ela estava melhorando a equipe e ajudando a sociedade. Ou seja, não existia uma vaidade que você comentou aqui, né? Tipo assim, é o meu projeto, né? Para mim. Não é para mim, é para a sociedade e para o próximo. Eu sei que a transição é natural e ela acontece, né? Você acha que vai demorar muito para a gente ter gestores públicos que consigam pensar no próximo? Eu estou fazendo para a sociedade e que bom que venha um próximo e consiga dar continuidade a isso que a gente está fazendo? Eu acho que sim, tá? Infelizmente, porque a gente tem ainda essa coisa de, se eu resolver a minha vida, se eu resolver as minhas coisas, tá tudo bem. Mas a gente não se salva sozinho nesse processo. Então, infelizmente, eu acho que sim. De novo, isso não é uma regra, mas é algo muito presente no dia a dia. E fazer as coisas com um ideal e sem se preocupar tanto, qual cargo eu vou ter amanhã, onde eu vou estar. Ou quem vai assumir esse cargo amanhã, eu né? tenho uma filosofia, e todo mundo que está na minha volta sabe dela, que é o seguinte, fazer o melhor que eu posso fazer. E eu não me preocupo com o amanhã. Então vai dizer, mas tu não tem um projeto? Não, eu tenho um projeto, pessoal. Mas eu sei que ele vai ser bom. Por quê? Porque eu entrego o melhor que eu posso fazer. E alguém sempre vai ver. Se o gestor ou o chefe direto não vê, mas, cara, tá cheio, o mercado tá precisando com sede de pessoas que não façam as coisas pelo status que eles exercem, ou pela vaidade de ser reconhecido, mas pessoas que resolvam a vida daquela entidade, daquela empresa, afins. Então, na área pública, a gente tem isso um pouco diferente. Isso é uma das diferenças que a gente tem. De que as pessoas, elas querem ter o reconhecimento, mas às vezes o produto que está junto não é o produto que está sendo vendido, né? É aquela história, tipo assim, tem uma bela embalagem na vitrine, mas aí quando tu abre o produto, né? Não vou usar uma marca aqui, eu ia quase fazer um exemplo, que é um produto que quando tu abre, tu acaba vendo que, não, mas isso aqui não tem nada a ver com aquela embalagem que eu vi, né? Então, acho que a gente tem que focar mais na questão do conteúdo, né? A imagem é importante. Eu não renego a visibilidade, a imagem, mas eu acho que o produto ele precisa ser melhor trabalhado. E aí, para fechar, nós ainda temos alguns profissionais que têm aquela ideia de que, assim, não, essa informação é minha, essa agenda é minha, não vou abrir ela, então se tu precisar, tu vem me perguntar, tá? Esse tipo de profissional que ele já está, o mercado já está excluindo ele, já quase não existe mais, tá? Então, abrir a mente é o seguinte, eu quero compartilhar conhecimento, eu quero compartilhar a experiência, quero compartilhar a oportunidade, sabe por quê? Porque as pessoas vão me admirar pelo líder que eu sou. Elas não vão me admirar pela caneta que eu tenho na mão, pela cadeira que eu estou sentando. Daqui a 50 anos, eu espero estar vivo ainda, eu vou ter amigos que vão lembrar desses períodos assim, naquela época, que legal, e que fica. E daqui a pouco eu volto para o Rio Grande do Sul, as pessoas ficam aqui, mas sempre fica na lembrança, aquela lembrança boa do líder que compartilhou, que deu a oportunidade. Esse é o líder que eu desejo ser e que eu me esforço diariamente para ser.
Ô, Léo, que bom, cara, que mesmo no ambiente onde é difícil encontrar pessoas que estão pensando no resultado e pensando no próximo, a gente tem como graduados, como pessoas que fizeram Dale Carnegie, pessoas assim, né, que estão com esse tipo de preocupação. Então, tanto a Jane quanto o Fabrício, é um presente ter pessoas que estão na área pública hoje, que têm um poder de influência, né, relevante dentro da sociedade e que tem essa mentalidade, né, esse pensamento. Então, é muito bom saber que temos pessoas próximas com esse tipo de pensamento. Um presente para a nossa nação. Se eu não me engano, o MDB tem o maior número de prefeitos no Brasil. Sim. E saber que você está aqui em Brasília e você acaba tendo influência em todos esses municípios, né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Que bom que você está aqui, cara. É só contribuir nisso também. Inclusive, antes de vir para cá, nós estávamos fechando com a nossa equipe nacional um edital, que nós temos uma escola de líderes que a gente oferece para os nossos filiados e para pessoas não filiadas a outros partidos, ou seja, a sociedade pode participar. Olha, né? Esse edital ele será aberto na semana que vem, dia 15. As pessoas podem entrar na página da Fundação Ulisses Guimarães e conhecer todo o procedimento para participação, onde a gente procura identificar líderes políticos, e eu uso a referência de que a escola de líderes é o elevador dentro do partido, porque pode ser uma pessoa que está no município menor do país e que não tem uma relação política, ela se inscreve, ela pode ser percebida e ela virar uma liderança tanto na sua localidade quanto nacional. E isso é uma ferramenta que a gente está ampliando agora para o processo eleitoral. Nós vamos ter uma escola de líderes entre abril e maio, voltado à preparação de candidatos para a eleição de 2024, exatamente seguindo numa linha de preparação e que, inclusive, deve ter parceria do DEU nas suas preparações de liderança dentro das duas escolas. Então, para nós, isso é muito, muito importante, porque isso tudo que nós estamos conversando aqui é uma forma de contribuir que chegue na ponta e quem sabe no futuro, daqui a uns 20, 30 anos, a gente se encontre, pode ser num podcast ou pode ser numa mesa de bar também, né? Todo mundo merece. E possa olhar para trás e o seguinte, cara, melhorou alguma coisa. Conseguimos influenciar pessoas. É isso aí. Fazer amigos e influenciar pessoas. Fabrício, não sei se você quer deixar algum contato. Aqui, ó, esse momento é teu no finalzinho aqui, se alguém quiser, ou de repente conectar com o partido, com a própria Fundação Ulisses Guimarães. Sim. O meu contato pessoal é basicamente o Instagram que eu utilizo, que é @FabrícioRenner. Podem procurar lá, será um privilégio. O Renner com 2 N's. Com 2 N's, exatamente. Fabrício Renner com 2 N's. E trocar ideia, tudo estou à disposição. Não sou muito de redes, né? Sou mais reservado. Mas sempre eu respondo todo mundo, inclusive isso é outra característica de liderança, tipo, atender as pessoas e não deixar ninguém no vácuo. E também as nossas redes, através da Fundação Ulisses Guimarães, o site, né, da FUG é fundaçãoulisses.org.br, podem procurar lá em maiores informações. E o do MDB Nacional também, que é só jogar o @MDB, que vocês vão encontrar todos os nossos contatos. E obrigado pela oportunidade, para mim realmente é uma felicidade, né? Falar que alegria é muito pouco, é uma felicidade. Que bom. Léo, obrigado, velho. Obrigado, Fabrício, por esse bate-papo. Tenho certeza que quem está nos acompanhando conseguiu entender um pouco mais, não só sobre liderança, mas sobre gestão pública também. Neto, quem quiser acompanhar depois desse episódio editado, os cortes e outros episódios do DeuCast, como é que faz? Como eu falei, a gente começou lá com a Jane ano passado, falando sobre gestão de mudança. Então, até hoje, vários episódios, todos estão no nosso YouTube da Dale Carnegie Brasília. E você pode também acompanhar mais informações pelo nosso Instagram, @Dale Carnegie Brasília, tem tudo lá. Maravilha. Mandar um abraço aqui pro Greg Mengão, Sabrina Maia, Jones Coelho, Elizabeth Ney Leão, o pessoal está acompanhando e deixando sua mensagem aqui. Quero te convidar você para continuar com a nossa programação aqui. A gente vai para um rápido break, a gente vai se despedir daqui a pouquinho do Fabrício Renner e do Minervino Neto. Mas na volta do break a gente vem com o Dr. Arthur Nunes, ele é médico veterinário, especialista em anestesiologia veterinária. O cara vem para falar sobre avaliação anestésica. Nem sabia que tinha isso. Vai ser um bate-papo muito bacana. Fabrício, um presente receber aqui, né, Neto? Bom demais, cara. Prazer. Obrigado. Imenso. Parabéns pelo trabalho. Neto, estamos devendo pra você, hein? Só traz gente boa aqui. Vambora, velho. Esse é o pessoal da Dale Carnegie. Rápido break e a gente já volta, pessoal.